um artista plástico muito famoso em Paris havia pintado um quadro muito bonito, um quadro muito valioso, e estava já perto da inauguração de um evento muito grandioso onde ia reunir muitos empresários ricos e os apaixonados pelos quadros que haveria dali de estar naquela exposição. Dia antes de acontecer esse evento, aquele artista muito famoso descobriu que a sua filha estava gravemente doente. Aquele homem ficou desesperado porque ele não esperava que isso acontecesse, logo faltando muito pouco tempo para aquele grandioso evento que era muito importante para ele. Então aquele homem, apesar dos seus bens requisitos, sua vida financeira estipulada em muitas riquezas, não hesitou de procurar os melhores médicos de Paris e de outras vizinhanças. Reuniram, começou a ligar para os médicos mais famosos de nomeação. E havia ali também o hospital, naquela grande cidade, que havia muitos médicos bons, e entre eles havia também um homem de estatura pequena, um pouco desproporcional, cacundo, careca, um médico muito esquisito, vamos dizer assim. E aquele homem então reuniu todos aqueles médicos, porém aquele médico de pequena estatura ficou de fora. Bom, reuniram tudo então, aqueles médicos, e levaram então até a sua casa, aonde a sua filha estava. Então aqueles médicos fizeram diagnóstico e mandaram comprar vários equipamentos, colocaram num quarto, levou a menina para um quarto muito escuro, colocou ela num quarto escuro e ali ficaram. E então, por um tempo ela ficou em observação naquele quarto. Então o homem chegou, aqueles médicos, tudo admirado, olhou e viu aquele quadro. Disse, que quadro mais lindo. Então, o pai daquela jovem disse, se vocês curarem a minha filha, eu darei de presente para vocês o gesto de grandeza. Vou deixar vocês assinar o seu nome naquele quadro. E assim eu vou colocar na exposição. Vocês serão praticamente o dono dessa arte. Os médicos então fizeram de tudo, colocaram, e aquela menina nada de melhorar. Se passaram dias e aquele homem via. Então um dos médicos disse, olha, vocês já notaram aquele homem, aquele médico, ele mora sozinho, a gente não tem muito contato com ele. Vamos pedir uma experiência a ele, para ver o que ele tem a dizer, embora talvez ele não possa ajudar em muita coisa, mas vamos pedir a orientação dele. Então chamaram aquele médico de pequena estatura, aquele homem calvo, e explicaram a situação para ele. Ele disse, eu posso ver a menina? Ele disse, claro, levou até na sua casa. E aquele homem, então, o pai dela frisou novamente. Você está vendo esse quadro? Se você fizer com que a minha filha fique sã, eu deixarei você assinar nesse quadro. Colocarei o seu nome nele. Aquele homem, então, a primeira coisa que ele fez foi entrar no quarto, levar a menina, pegar a menina daquele quarto escuro, levou então até o quarto onde nasceria o sol. Aquele homem abriu as cortinas, abriu a janela, mandou abrir toda a casa, e aquela menina então passou a respirar ar puro e também passou a ter contato com a luz do sol. Foi por vários dias assim. E a menina então começou a passar bem. A menina começou a recuperar a sua força. Passou os dias, a menina já estava boa. Já estava falando, conversando. Então, depois de alguns dias, aquela menina já estava andando.
E aquele homem sempre ali fazia as mesmas coisas. Água, a luz do sol, ar puro, levava ela no jardim, saía com ela, ia até no jardim, conversava com ela. Aquela menina então ficou curada. Bom, então o pai dela, maravilhosamente, maravilhado de tudo isso que ela fez, que ele fez, chamou ele e aquele quadro estava no quarto daquela menina. E ele então pegou um tinteiro com uma pena e disse para aquele homem: escreva o seu nome e o que realmente aconteceu. Cara, aquele homem pegou aquela pena e também foi lá e escreveu: esta é a cura do único Deus, do Deus do impossível. Só Ele cura. E acrescentou: esse é o Deus vivo. Esta é a assinatura. Bom, para você que já está aí, empolgado, e essa história, de fato, muitas vezes, é veridicamente verdadeira. Porque uma vez também isso aconteceu. Isso aconteceu de verdade. Você quer ver? Convido você a pegar a tua Bíblia. Vamos ler o livro de Daniel. Você conhece Daniel? Você já ouviu falar, né? Muitas vezes as pessoas conhecem Daniel pela cova dos leões, dos meninos jogados na fornalha. Mas será? Você conhece muito além desses fatos? Ou às vezes você também conhece, muitas vezes, as pessoas fazendo 21 dias de oração de Daniel. Bom, às vezes o propósito é até verdadeiro, né? 21 dias de oração, mas talvez o propósito, talvez nem sabe qual é o propósito que realmente Daniel orou 21 dias. Para orar os 21 dias temos que ter propósito com Deus. Não é apenas pegar parte da Bíblia e dizer vamos orar 21 dias, mas qual que é o propósito dessa oração? Daniel não orou porque ele quis orar 21 dias, ele teve um propósito para orar. Tá? Então se você conhece o livro de Daniel, você vai conhecer Daniel pelos 21 dias de oração, Daniel capítulo 6, as covas dos leões, 21 dias de oração está em Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 3, a fornalha, mas o que eu vou ler com você não está nem no capítulo 3, nem no capítulo 9, e nem no capítulo 6. Está exatamente no capítulo 5. Capítulo 5 de Daniel diz assim: o rei Belsazar deu um banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia, apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e prata de Nabucodonosor, seu pai, que havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele e os homens importantes do reino e as mulheres concubinas do rei usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus, lá em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes, os homens importantes do reino, as mulheres concubinas do rei. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, e de bronze, e de ferro, e de madeira, e de prata. Eu vou dizer, parafrasear o que estava acontecendo aqui. Nabucodonosor invadiu Jerusalém e dentro do templo de Jerusalém ele trouxe todas as coisas sagradas. Taça, os utensílios, tudo, garfo, prata, colher, tudo que tinha ali, que servia para o templo consagrado a Deus, Nabucodonosor levou para a Babilônia. E aí, num dia, Belsazar, agora Nabucodonosor já estava morto, Belsazar deu uma festa, né, de orgia, concubina, mulherada, bebedeira, vinho. Ele estava seguro de tudo, pois o cerco da Babilônia era muito grande. Os muros, os estudiosos
Diziam que as muralhas eram muito altas e a largura dela, que caberia até 2 carros, um paralelo ao outro. Veja bem a espessura de concreto que era aquilo. Então, ele estava tranquilo naquela bebedeira, e o tempo eles estavam em guerra, né? Mas ele estava tranquilo que quem que ia entrar ali nas muralhas daquela, uma fortaleza? Ninguém. Então, ele estava bebendo. Já não bastava de tudo que estava fazendo, ele mandou trazer, para fazer bonito, né? Mandou trazer os utensílios, as taças, que era consagrada a Deus, colocou o vinho nela e deu para todo mundo beber. Estava uma festa, só estava bonito de se ver. E, se não bastasse, tudo que ele fez isso para desagradar a Deus, e ainda eles adoraram, prestaram culto às divindades pagãs. Como diz o texto, no versículo 4, beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Isso até faz nós lembrar um pouco aqui da estátua, né, que Nabucodonosor, no capítulo 3, ergueu, né? Aqui, lá só não tem madeira, mas lá tem tudo isso aqui, ó. Lá tem ouro, que é o Nabucodonosor, tem prata, tem bronze, tem ferro, e não tem madeira. Aqui está dizendo sobre os ídolos. Bom, aí no versículo 5 diz: no mesmo instante apareceu então uns dedos de mão humana e começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei viu os dedos que estava escrevendo. Então seu semblante do rei se empalideceu e os seus pensamentos deixaram perturbado e as suas pernas bambearam. Seus joelhos batiam no outro. E o rei ordenou em alta voz que fossem chamados os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. E o rei disse ao sábio da Babilônia: aquele que ler o que está escrito na parede e me negará a sua interpretação será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço. Será o terceiro homem mais importante do meu reino. O rei, então, bebendo, fazendo tudo aquela ruaça, ele viu então na parede uns dedos escrevendo. E imediatamente ele mandou chamar todos os sábios da Babilônia, os feiticeiros, chamou os caldeus, né? Os caldeus, aí chamaram os feiticeiros, quem mais que ele chamou? E aí então ele quer saber o que está escrito na parede. E ele disse que aquele que lesse, que soubesse que ler o que estava escrito lá, ele colocava uma corrente de ouro no pescoço. O homem seria o terceiro mais bem requisitado ou respeitado na corte de Babilônia. Então no versículo 8 diz: então entraram os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. Com isto o rei Belsazar ficou muito perturbado e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. E o homem importante do reino que estava perplexo. A rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e os homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei vive eternamente, não deixe que os seus pensamentos perturbem, que ele fique tão pálido. Há no seu reino aqui um homem que tem espírito de Deus santo, dos santos deuses. Nos dias de seu pai achou a luz, inteligência, sabedoria como sabedoria dos deuses. E seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, o rei, constituiu o chefe dos magos, sobre os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Porque nesse Daniel, porque quem a rainha tinha dado o nome de Beltesazar, acharam o espírito excelente do conhecimento, da inteligência, da interpretação de sonho, declarando de enigma e a solução dos casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Você notou? Quando há muitas coisas importantes em jogo, do bem requisitos, muitas pessoas recorrem pelo menos à primeira coisa, ao seu poder. Muitas vezes o seu poder é equivocado,
Eles procuram os melhores médicos, os melhores... Se é doença, os melhores médicos. Se é uma outra coisa, procura na sua área específica os médicos mais conceituados para dar solução ao problema deles. E aqui, como não diferente da história que eu acabei de citar, como aconteceu em Paris, o rei Belsazar chamou então todos aqueles homens, aqueles magos, feiticeiros, encantadores, aqueles homens que consultavam deuses e feitiçaria, tudo, chamou tudo para dizer para ele o que ele queria saber, mas ninguém pôde dar. Né? E sem contar que quando essa festa estava acontecendo, sem tamanho, o Medos Pérsia, o rei Ciro, estava do lado de fora dos muros, desviando o rio para poder invadir o palácio babilônico, a cidade de Babilônia. Veja que na festança dele, que ele achava que estava tão seguro, quanto isso, os medos e os persas estavam desviando o rio para poder entrar dentro do palácio, invadir a cidade, ou tomar o reino e acabar com tudo. Como diz a palavra, com Deus não se brinca. Então a rainha mãe disse: olha, rei, no dia de seus pais, do seu avô Nabucodonosor, teve um sonho, está registrado lá em Daniel capítulo 4. Ele teve um sonho e me mandou chamar todo esse povinho que você chamou aí. Mandou chamar todos eles, ninguém deram jeito. Mas daí ele trouxe um hebreu, um tal de Daniel, e que até mudaram o nome dele para Beltesazar, né, um nome babilônico. E esse aí tem um espírito de Deus, uma sabedoria dos deuses. Eles falam deuses porque eles acreditavam em deuses, no paganismo. Não acreditavam no Deus Altíssimo. Né? Depois você pode ler, aí, estudar o livro de Daniel, um dos livros mais lindos da Bíblia. Temos que ler aí a par com o Apocalipse. E deixa eu só dar uma pausinha aqui. Em breve eu estarei fazendo alguns vídeos sobre Apocalipse, paralelo com o Daniel, para que você possa estar ligado aí, para que você não perca esses estudos aí. Vai ser muito gratificante para a sua vida, para a minha vida também. Tá bom? Então assim, ó, e aí, quando os medos persas estavam invadindo lá, o homem estava querendo saber o que estava escrito na parede. Daí a rainha mãe disse: olha, seu avô chamou todo esse povo aí, esse povinho aí, chegaram aí, fizeram tudo essa bagunça aí, mas não resolveu nada. Aí chamaram um tal de Daniel aí. Daniel resolveu o problema. Ele tem a sabedoria do Deus Altíssimo. Quer ver? Daniel capítulo 1, versículo 17. Olha que passagem mais linda. Daniel 1, 17. Diz assim: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura de sabedoria. Aqui falando dos meninos, né? Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visão e sonho. Veja, todos eles tinham conhecimento da sabedoria de Deus, mas a Daniel, em especial, a interpretação de sonhos e visão. Veja que agora aqui, e o nome dos meninos, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Depois foi mudado, Beltesazar, Mesaque, Sadraque e Abednego. E aí então a mulher disse para chamar Daniel. E aqui vamos ler agora o capítulo 7. E o rei ordenou que trouxesse lá os chamados encanadores, os caldeus, os feiticeiros e o rei sábio da Babilônia. E aquele que ler tá. Então aqui, vai ler o 10 agora. E o 10 continua: que o rei vive eternamente, não deixe que os seus sonhos perturbam, que assim, daí leu aqui na sabedoria, como sabedoria dos deuses, seu pai Nabucodonosor, sim, seu pai, o rei, constituiu todos os magos, os chamados encantadores, os feiticeiros, no versículo 12, fez Daniel, o rei tinha o nome de Beltesazar, chamado o Espírito Excelente, conhecimento e inteligência de interpretação de sonho e a declaração de enigmas e soluções difíceis, de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei, e o rei falou a Daniel e perguntou: você é aquele Daniel que o exilado de Judá, que o rei, meu pai, trouxe a Judá?
Se não bastasse esse rei Belsazar, ele é abusado. Veja que a pergunta dele é uma pergunta pertinente. Ele diz: não é você o tal de Daniel aí? Quando esse rei ele diz assim: não é você esse tal de Daniel aí, esse que trouxer lá, um hebreu lá que trouxer lá de Judá, o meu pai trouxe lá, não é de lá, você que é o tal de Danielzinho? Isso faz lembrar que quando em 2 Reis capítulo 5, Naamã vai até Eliseu. E aí ele diz a mesma coisa. Ah, eu vou ter esse profeta. No profeta, eu tenho que ter lá nele. Eu sou Naamã. Sou o homem, o capitão decorado do exército da Síria. Eu tenho que ir até esse profeta. Mas esse profeta não podia vir até mim. Eu tenho que ir lá. Então assim, as pessoas desfazem do jeito da pessoa. Olha a aparência, o homem. Olha, 1 Samuel capítulo 16, 7. Quando Samuel vai lá ver os meninos filhos de Jessé, Samuel olha todos eles e diz assim: ah, deve ser Eliabe. Não é impossível, esse homem é forte, bonito, é esse daí. Mas Deus diz assim: Samuel, Deus não olha como homem, Deus olha o coração. Nós somos levados a ver a aparência, não é? Abre aspas. Certa vez eu estava no culto e o pastor disse: você chega numa igreja com Fiat Uno colocado uma escada em cima do Fiat Uno e ninguém olha para você. Mas se você chega com uma caminhoneta, com um carro importado, uma BMW, todo mundo te cumprimenta. Fecha aspas. É mais ou menos por aí. O homem olha a aparência do homem, mas Deus olha o coração. Então, esse rei já de imediato diz assim: você que é o Daniel que trouxeram lá da Judá, o que você pode fazer para mim? E Daniel nesse tempo já estava. Daniel já não era mais uma criança, mas um menino. Daniel já tinha passado o reino, Nabucodonosor já tinha morrido. Daniel agora estava vivendo já no reinado de Belsazar. Então Daniel foi levado, versículo 13. Então Daniel foi levado à presença do rei. E o rei falou com Daniel e lhe perguntou: você é o Daniel, o exilado de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está com você e que em você acha luz de inteligência e excelente sabedoria. Acaba de ser trazido à minha presença os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me deram a sua interpretação, mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar a interpretação e solucionar os casos difíceis. Portanto, se você puder ler o que está escrito e me revelar a interpretação, você será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro e para pôr no pescoço, e será o terceiro mais importante no reino. Desde que essas coisas aconteceram, quando Nabucodonosor chamou esses homens de guerra, os sábios na época não foram mortos, todos mortos por causa de Daniel, porque Deus quis manifestar o seu poder através de Daniel. Assim Deus faz nos dias de hoje. Deus faz também assim nos dias de hoje. Deus quer manifestar o seu poder nas suas criaturas, mas o seu coração está preparado para que Deus possa derramar sobre você o Espírito de Deus? Você quer que isso aconteça? A pessoa talvez nem queira. Muitas vezes Deus tem usado você em meio a outras pessoas, em vários lugares Deus tem usado você, mas às vezes você está com o espírito envergonhado. Mas deixa que Deus te use. Deixe. Mas que te use da maneira certa. Deixe que Deus te use. Busque. Busque a Deus. Eu sempre digo que Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus. Deus podia muito bem colocar um anjo aqui para falar. Tirar eu daqui, colocar um anjo nas igrejas, em todas as igrejas. Eu podia mandar uns anjos, milhões e miríades, trilhões de anjos para pregar o Evangelho. Mas Deus deseja usar essa criatura pecaminosa para poder mostrar
através dessa criatura pecaminosa, o poder de Deus. Não é o poder do ser humano, é o poder de Deus revelado na criatura. E Deus naquele dia está mostrando na Babilônia, naquele lugar do paganismo, que o poder de Deus ia se manifestar ali. Por isso que Daniel interviu. Deus poderia deixar aquelas pessoas, os que consultam mortos, os feiticeiros, e todo aquele povo, morrer tudo. Que o rei ia mandar matar tudo. Mas Deus não quis que isso acontecesse. Usou Daniel para que Daniel intervisse. Né? Esse aqui faz muitas passagens. Quando nós lemos no Gênesis, capítulo 15, Abimeleque tomou Sara, que Abraão mentiu, que era sua irmã. Aí Deus disse, olha, se você tocar nessa mulher, eu vou trazer praga e vou matar tudo. Aí vai lá, Gênesis capítulo 15, versículo 3. Vai lá e fala com Moisés, que Moisés é profeta, ele vai interceder por você, e eu vou ouvir a intercessão de Moisés e não vou castigar você. Depois você lê lá em Gênesis capítulo 15. Então Daniel, Deus poderia deixar que aqueles povos morressem, aqueles magos. Né? Como você lá em Êxodo, quando Moisés vai para lá tirar o povo do Egito, tudo que Moisés faz, Êxodo capítulo 7, os magos também fazem. Satanás sempre, com a contrafação dele, se opõe aos planos de Deus. Mas, às vezes, Deus é misericordioso, né? Tem misericórdia. Aí Deus usou Daniel para provar que Deus estava naquele lugar e ia tirar o povo ali, os 70 anos do cativeiro. Depois do rei fazer essas perguntas, meio irônicas a Daniel, e então o Daniel respondeu ao rei na presença do rei. Olha que Daniel respondeu. E não esqueça que depois de tudo que eu estou lendo aqui, acontece você na sua cabeça, ó. De tudo que eu estou lendo, vamos colocar assim, ó, que o povo que tem um exército lá fora cavando, desviando o rio. E quando está rolando uma festa aqui, o povo medo-persa está lá cavando o rio, desviando o rio para entrar aqui na Babilônia e destruir tudo e tomar o reino. E isso está acontecendo. Então Daniel diz assim: ô rei, o senhor pode ficar aí com seus presentes e com as suas recompensas e dar a outra pessoa. No entanto, eu vou ler o que está escrito aí na parede e darei a sua interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo. Deixa eu comentar um pouquinho aqui. Você já pensou se você tivesse, vamos supor, eu vou colocar aqui no Brasil. Vamos supor que você estivesse lá deixa eu ver, um lugar aí, no palácio, lá em Brasília, no presidente lá. E vamos dizer que o presidente disser assim para você, ó, olha rapaz, se você interpretar para mim esse sonho aqui, eu dou para você, você será no Brasil o terceiro homem mais respeitado do Brasil. O que você faria? Você falaria para ele assim: ei presidente, quanto aos seus presentes você dá a outra pessoa, porque eu não quero nada disso. É isso aí que você ia falar? Nada, que o homem só quer poder hoje. Não precisa nem dar terceiro lugar para ele, se desse aí, você vai ser o 200 mais respeitado, porque ele já estava bom, né? Não precisa nem terceiro, acho que né? Mas olha, a fidelidade a Deus, Deus sabe quem ele pode usar, Deus sabe o homem que ele pode confiar, embora nós somos corrompidos, mas Deus sabe muito bem. Deixa eu falar uma coisinha antes de seguir nesse texto. Você sabe por que às vezes Deus não dá para as pessoas muitas coisas, muitas riquezas? Não é porque Deus não queira, Deus não pode dar. Não é. É porque Deus já conhece o coração da pessoa. Eu vou dar só um exemplo aqui, quer ver? A pessoa ganha R$1.000 por mês. Aí, para dar o dízimo R$100, não dá. Não dá não, não devolve. Porque não está dando nada. Nada aqui é nosso. É tudo de Deus. Não devolve.
E aí vai para uma festa, gasta 200, 300, 500, até gasta, de repente, né? Gasta até os 1.000 em outras coisas. Mas não devolve R$ 100 de gratidão, de fidelidade a Deus, de ser fiel a Deus. No pouco, nos R$ 100. Agora deixa eu falar uma coisa, como é que Deus vai colocar você, criatura, para ganhar 100.000 por mês? Pra quê que você quer? Se você só pensa em você, o egoísmo está com você. Pra que você quer? Então, Deus não coloca você porque você não merece, é porque é o seu coração, porque você não é fiel. Deus quer, porque Deus procura as pessoas. Deus não sai procurando assim, esse é bom, esse é ruim. Mas você tem que abrir o coração para Deus, tem que buscar a palavra de Deus, entender quem é Deus, entender o que Jesus fez por você. Primeiro passo, você tem que entender, antes de você devolver o dízimo seu, você tem que saber quem Deus é. Senão não vale nada. Não adianta, sei lá, aqui é o meu dízimo aqui, meu oferta. Não vale de nada. Você tem que saber qual o propósito de gratidão, de fidelidade que você tem com Deus. Daniel tem esse propósito com Deus, de ser fiel a Deus. Daniel, Azarias, Misael e Ananias são fiel a Deus. Portanto, no capítulo 3 de Daniel, ele diz, rei, se você quiser jogar nós nessa fornalha, que se jogue logo. Mas fique sabendo que nós não vamos ajoelhar aqui perante essa estátua, não. E fique sabendo de uma coisa, viu? E se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não quiser também, nós vamos entrar aí dentro e nós vamos morrer. Mas adorar essa imagem, jamais. Isso é fidelidade a Deus. Isso é fidelidade a Deus. Ser fiel a Deus, ao Deus único, o Deus que tudo pode. Não existe outro Deus que pode fazer coisa grande como Deus. Leia Isaías capítulo 42, 43, 44, 45. Leia. Tira um tempinho para ler. Deus então usa Daniel. E o Daniel disse, eu não quero nada desses presentes, não. Dá isso aí a outra pessoa que eu não quero nada disso. No entanto, eu vou ler o que está escrito na parede e darei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu ao reino a Nabucodonosor, seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações, línguas temiam diante dele. Matavam quem queriam e deixava com vida quem ele queria também dar vida. Exaltava uns e os humilhava os outros. Mas quando seu coração dele se elevou, o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Vamos lá. Daniel capítulo 4. Para nós entender isso aqui, nós temos que ler Daniel capítulo 4. Nabucodonosor. Deus um dia disse que ia usar Nabucodonosor para trazer juízo às nações. Judá, Jerusalém, Israel, e invadir 70 anos de cativeiro. Quando nós estudamos Isaías, Jeremias, Ezequiel, nós vamos ver ali que as profecias estão ali. E o rei Nabucodonosor vai levar vocês cativos, vai acabar com tudo isso aí. E Deus usa então Nabucodonosor para trazer juízo a Israel, ou Jerusalém. Para você entender bem esse assunto, para você entender um pouquinho mais, você pode ler Jeremias capítulo 51. Né? Você vai entender ali quando Nabucodonosor entra ali com essa destruição tudo. E aí Deus usa Nabucodonosor como instrumento. Mas Nabucodonosor, certa vez, subiu na sua mente, no seu coração, e se tornou orgulhoso, de saber que tudo que ele faria é pela mão dele. Que Deus nunca teve nada a ver com isso. Ele que invadiu Jerusalém, ele que levou o povo cativo, ele que é juiz por ele mesmo, ele matava quem ele queria. Então, assim, eu mato quem eu quero, deixo com vida quem eu quero, eu exalto quem eu quero, humilho quem eu quero. E assim, eu sou o Nabucodonosor, eu sou o cara, eu construí tudo isso daqui. Tem nada a ver com Deus. Quem fez isso aqui fui eu. E nessa ganância, essa exaltação por si próprio, lembra que quando lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, nós vamos ver ali as pessoas, o fariseu e o publicano orando. Aquele que se exalta vai ser humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E Nabucodonosor aqui,
está se exaltando. E então daí Daniel começa a dizer a Belsazar: ei, você esqueceu já do seu pai, do seu avô? Quando ele se exaltou, o que Deus fez? E aí continua: que ele foi expulso do meio dos filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao coração dos animais, e passou a morar com os jumentos selvagens, comia capim como os bois, e o seu corpo foi molhado com orvalho no céu, até que reconheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre todo o reino do mundo e dá a quem ele quer. Veja bem. Quando o rei disse: eu vou dar, você vai ser um cara mais importante, Daniel disse: eu não quero nada disso aí, meu filho. Não quero nada. Sabe por quê? Porque Deus dá o reino a quem ele quer. Tudo é dele. Não precisa de corrente de ouro. Não precisa ser importante. Às vezes, você não é importante aos olhos dos homens, mas você é importante aos olhos de Deus. Isso que importa. O importante é os outros querer admirar você, colocar você na onde você não deve estar. Deixe que na hora certa Deus vai colocar você aonde Ele quer que você esteja. Muitas vezes nós queremos estar no lugar que não devemos estar, no lugar que não é nosso. Devemos se colocar no lugar nosso. Deixa que Deus coloque nós no lugar que Deus quer. Lembre que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Muitas vezes o que nós queremos é o contrário do que Deus quer. Lembra de Naamã? Vou voltar um pouquinho em Naamã. Não é Arbana e Farfá, os rios de água limpa? Mas esse profeta que mergulha na água suja do Jordão. É ali que ele quer que eu mergulhe, ele quer me humilhar. Isso é uma humilhação, saber que lá Arbana e Farfá tem água cristalina, água limpinha. Por que eu não posso tomar banho lá? Mas não está na água a cura de Naamã. Não é na água. Não é na água, é na obediência. Então, muitas vezes nós pedimos para Deus algo que Deus não dá, não é que Deus não queira dar. Porque às vezes muita coisa que nós queremos faz mal para nós mesmos. Então muitas vezes deixe Deus colocar você onde Deus quer. Não queira você ir aonde você quer. Pede direção a Deus. Deus vai colocar onde você deve estar. Veja que Daniel está na Babilônia e Deus está usando bem ali. E agora vem aqui agora. E aí depois que Daniel descreveu, Daniel relatou o capítulo 4 inteiro, né? Deu ênfase que você lembra quando ele se exaltou, ele foi comer capim lá com os bichos, hein? E você está querendo fazer o mesmo, então olha aqui, você vai ser um pouco pior. E diz assim, e o rei, Deus dá para quem ele quer, ele é dono de tudo, né? E aí, e o Senhor, rei Belsazar. Olha que Daniel, agora Daniel leva assim uma casquinha para ele. E o Senhor, o rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Ei, você já reparou uma coisa? Cada frase que é lida aqui, eu tenho que parar um pouquinho, porque é muita coisa que minha mente está processando. Mesmo nós sabendo de tudo que aconteceu, ainda nós vivemos na rebeldia. O mundo está aí para nos ensinar essa rebeldia, tudo que vivemos, mas nós não voltamos para Deus. Olha, as pessoas sabem. Abre aspas. Bebida, cirrose. Eu sou livre, graças a Deus. Né? Fui livre, já bebi uma vez, graças a Deus, Deus me libertou do vício, do cigarro e da bebida. Não estou aqui para criticar quem faz o uso, mas só para aconselhar o que a Bíblia disse, né? Nas leis dietéticas. Não tem lá, não fumarás, né? Mas nós sabemos que faz mal, câncer, droga, bebida, cirrose, droga, overdose, então todo tipo de coisa que acontece. Nós vemos as reportagens. Mãe chorando por causa dos filhos, filhas chorando pela mãe que morre de droga, álcool, prostituição, tudo isso. Nós dizemos que está fazendo mal, mas as pessoas, mesmo vendo, ainda andam no mesmo caminho, praticando as mesmas coisas. Mas que não basta. Depois lemos
2 Coríntios capítulo 11, Paulo diz que tudo que deixou escrito aqui no livro é para o nosso ensinamento. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu espero que eu não seja aqui um herege e eu vou falar sobre esse assunto uma outra hora. Muitos de nós achamos assim que esta palavra é inspirada. Na verdade, eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer, tá? Não é verdadeira a palavra que é inspirada, mas o pensamento do autor que escreveu que é inspirado, porque a Bíblia aqui, ela já foi modificada, né? Eu vou falar um pouco sobre isso em outro momento, mas eu quero saber, estou falando para você aqui que o pensamento do autor é inspirado. Porque a Bíblia aqui também foi mudado um tio, ou foi mudado uma vírgula, então aqui não é a letra em si, mas o pensamento do autor inspirado pelo Espírito Santo. Porque agora o homem já modificou uma letra aqui, uma ali, outra lá, né, para melhorar a leitura ou buscar os manuscritos no século II, para que ele possa compreender mais. Tá bom? Mas eu vou falar sobre isso em um outro vídeo. Para não misturar muito o tempo, que senão vai dar um nó aí na tua cabeça. Então, voltando aqui para o texto, as pessoas estão vendo de tudo ruim que está acontecendo, mas não voltam para Deus. E aí continuam andando no caminho mau. Lembra que a Bíblia diz assim, deixa o homem seu caminho mau e volta para Deus. A Bíblia ensina. E aí, no versículo 23 diz, pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele para o Senhor, ó rei, e as suas mulheres concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, e bebesse vinho nele. Veja, o rei Belsazar, ele desafiou Deus. Ele desafiou Deus de um certo modo que ele achou que ele era o dono de tudo. Ele achou que ele é o que podia fazer o que ele queria. Ele pegou as coisas sagradas do templo de Jerusalém, aquilo que Salomão tinha construído, o que Deus tinha purificado. Ele traz agora para as mulheres concubinas, as mulheres, as prostitutas, os homens beberem, fazer aquela ruaça, tudo. Ele trouxe. Ele poderia ter pego outras coisas para tomar, mas ele pegou as coisas sagradas, porque ele não acreditava em Deus nenhum de Israel. Porque se Deus mesmo, ele achasse que Deus existisse em Jerusalém, Israel, ele ia dizer assim, então, mas por que Deus deixou eu trazer esse povo para cá? Por que meu pai trouxe todo esse povo para cá? Se Deus existisse, Deus não teria dado permissão para trazer. Só que ele esqueceu que Deus autorizou Nabucodonosor a trazer o povo para que o povo buscasse a Deus. Por isso que Daniel capítulo 9, Daniel vai interceder para o povo. É por isso, para que o povo busque de novo Deus vivo. Tantas coisas que Deus tem feito na Babilônia e o povo ainda está recusando voltar a Deus. Então por isso que Daniel diz, eu vou abrir aqui 21 dias de oração para que esse povo, vou aclamar a Deus, vou buscar a Deus para esse povo, para que esse povo possa voltar para Deus. É por isso que Daniel vai interceder para esse povo. Então, e aí Daniel continua dizendo, você fez tudo isso aí, bebeu vinho, bebeu esse vinho. Além disso, o Senhor além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não vem, não ouve, nem sabe de nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus. Quantas vezes nós temos feito tudo, aqui que eu entro para você, quantas vezes tem feito tudo, menos nós temos dado glória a tanta coisa, menos a Deus. Eu consegui algo graças ao meu trabalho. Graças a fulano que tem me ajudado tanto, eu estou subindo lá no meu emprego, eu ganhei um cargo, graças a fulano tem me ajudando muito. Não é fulano não, filho. Dê graças a Deus. Lê depois o livro de Tiago capítulo 4. Diz assim, tudo que for fazer, se é hoje ou amanhã, diz se Deus quiser. Se Deus quiser, nós vamos, porque se Deus não querer, você não vai para lugar nenhum. Nós estamos vivendo num mundo onde nós achamos que estamos fazendo tudo por nossa força mesmo. Porque eu consegui. Porque eu compro. Porque eu faço. Você não faz nada. Então Jesus disse em Mateus capítulo 5, se você conseguir fazer um fiozinho de cabelo seu ficar branco, aí você pode dizer, mas nem isso, mínimo você não consegue fazer
um fio no meio de tantos cabelos, ainda eu tô careca, né? E ainda no meio de tantos fios de cabelo, você não consegue fazer um branquinho? Você pode fazer o que mais? Não pode fazer nada. Quem pode fazer é só Deus. Daniel sempre fez tudo isso aí. Você deu glória aos outros deuses, que nem existe a idolatria. Dê glória a Deus. A Deus, só a Ele pertence toda a honra e toda a glória. Cujas mãos estão a sua vida e todos os seus caminhos. Olha o que Daniel diz aqui. Olha, eu vou. Olha o que Daniel diz. O Senhor não deu glória a Deus, em cuja mãos estão a sua vida e todos os seus caminhos. Parafraseando, Daniel diz assim: ô rei, a sua vida está na mão desse Deus que eu estou te dizendo aí, que você afrontou ele. Esse afrontamento que você está fazendo aqui, eles estão cavando lá fora, viu? Eles estão cavando lá. Eles vão entrar para cá, enquanto isso o povo está lá desviando o rio. E por isso ele enviou aquela mão e escreveu na parede. Agora vamos ver lá o que escreveu nessa parede, o que tem nessa parede. Leu assim, ó. E o que está escrito é assim, ó. É Mene, Tekel e Farsim. Esta interpretação daquilo, Mene, Deus contou os seus dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Bom, agora já está chegando o pessoal aí, já desviaram o rio, já estão entrando para dentro aí. E aí disse, Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Foi pesado as suas ações. Todas essas ações que você fez aí, que balança que vai pesar isso daí? Está em falta com Deus. Está dando uma festa, dando louvor a outros deuses, confrontou o Deus vivo, você está em falta com Deus. E aí disse, e foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o reino foi dividido, entregue aos medos e os persas. Aqueles homens já estão entrando aí, já estão vindo aí. Então Belsazar então Belsazar mandou que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem uma corrente de ouro no pescoço e que proclamassem que passaria a ser o terceiro governador, né, do seu reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dário, medo, se apoderou do reino, quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Olha que história linda. Naquela mesma noite ele morreu. Por quê? Depois de tanta bebida, farra, quando ele estava farreando com todas as suas mulheres ali, e aqueles homens importantes que ele achava que era, os medos e os persas estavam invadindo. Naquela mesma noite ele foi morto, e os medos e os persas tomaram conta do reinado. Você prestou bem atenção? Então muitas vezes não julga pela aparência. Muitas vezes as pessoas estão direcionando você para o caminho de Deus e você está mais preocupado, sabe com o que é? Com status, com idolatria, idolatrando pessoas. Tem pessoas que seguem a pessoa, não é pelo fato dela dizer a verdade para você, é pelo fato dela dizer o que você quer ouvir. Na internet está cheia de gente assim. Vai lá fazer um curso bíblico. Eu conheço várias pessoas que é teólogo, só porque fez o curso de teologia, pegou lá o seu canudo, e aí está querendo dar aula de teologia aí. Homens que defendem, que diz que a alma não morre, que defende o uso de bebida alcoólica, as pessoas que dizem que o sábado foi abolido, que a lei dietética não vale mais, que o Antigo Testamento não vale. Esses um que está dando curso de teologia hoje para a internet aí. Então você tem que tomar cuidado. Sim. Então as pessoas estão dizendo que é o que você quer ouvir. Não está dizendo que você precisa ouvir. Você tem que aprender a ouvir aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você gostaria de ouvir. É por isso que as igrejas estão cheias hoje. As pessoas estão procurando igreja para ir. Porque chega lá, o pastor olha para você, mede você e diz, bom, veja o seu jeito, diz assim, opa, essa aí eu já consigo lapiar ela. Lembra que Colossenses capítulo 3 é justamente o que estão falando. Os falsos ensinos estão querendo que você faça aquilo que você realmente quer fazer. E eles dão base para isso, dá ensinamento para você para isso.
pega um texto aqui, outro ali, outro lá isolado e fala, não, pode fazer isso, pode. Cuidado, deixa Deus falar no seu coração. Deixa Deus usar pessoas para falar para você aquilo que você não quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Nós não ouvimos aquilo que nós queremos, mas tem que ouvir aquilo que nós precisamos. Nós não lemos a Bíblia para a informação. Nós lemos a Bíblia, estudamos a Bíblia para a transformação. A Bíblia não está aqui para informar. A Bíblia está aqui para transformar. As pessoas querem ler a Bíblia, a informação. O que vai acontecer amanhã? Ei, quem sabe disso é só Deus, rapaz. Só Deus que sabe. Leia a Bíblia para a transformação, não para a informação. Para a informação você lê jornal. Agora, para a transformação, aí sim, você lê a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero orar com você. Feche seus olhos pelo sua fonte, vamos falar com Deus. Querido grandioso Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo, Senhor. Que as aparências, meu Pai, muitas vezes se enganam. O Senhor tem levantado muitas pessoas para dizer não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. E graças te dão porque o Senhor é manso, a misericórdia é para sempre. Abençoa, Senhor, nós nesse santo sábado, Senhor, e fique conosco. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então eu te espero então no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.